Estudos com a Bíblia aberta. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 a 22. Olá, eu sou Fernando Abraão e estes são os estudos com a Bíblia aberta. Já percorremos uma longa jornada aí pela primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses e hoje, com a graça de Deus, vamos nos deter nos versículos 12 a 22, tratando sobre a vida eclesiástica. Pegou a sua Bíblia? O texto dos versos 12 a 22 pode ser subdividido em 4 trechos. O primeiro trecho, o trato dos obreiros, engloba os versos 12 e 13. Vamos ao texto. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Esse trecho traz 3 seções a serem observadas. Elas estão misturadas entre si, por isso nós vamos destacá-las desde os 2 versos. Primeiro, o apóstolo Paulo faz um pedido à igreja. E o seu pedido está claramente apresentado logo no primeiro versículo. Veja lá. Agora vos rogamos, irmãos. E o que é que ele roga? Que acateis com apreço. Agora, versículo 13. E que os tenhais com amor, em máxima consideração. Esses 3 aspectos estão relacionados com algum tipo de pessoa que exerça algum tipo de função no meio da igreja. Qual seria? Seriam as pessoas que trabalham pela igreja. São os obreiros que exercem algum tipo de função específico no meio da igreja. Então a gente verifica no versículo 12 que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Veja que aqui ele destaca uma parte do corpo. Ele está dizendo que aqueles que trabalham pela igreja, aqueles que trabalham entre vós na igreja, devem ser dignos de acatamento com apreço, em amor e com máxima consideração. Quais são as atividades destacadas? Ele coloca aqui para nós no final do versículo 12. E os que presidem no Senhor e vos admoestam. Estas são as ações daqueles que trabalham entre vós, no sentido literal do texto. Aqueles que trabalham pela igreja. Quais são as funções exercidas? A presidência no Senhor, o exercício da liderança no Senhor. Assim como o Senhor levanta as autoridades em meio à sociedade, veja Romanos capítulo 13, o Senhor também levanta as autoridades no meio da igreja. Ele prossegue, e vos admoestam. A palavra para admoestam cabe muito bem no seu entendimento quanto à instrução. Então, o trabalho destacado pelo apóstolo Paulo é o trabalho de instrução, de ensino na palavra, de ensino quanto às coisas concernentes ao reino de Deus, à vida no meio da igreja, às questões espirituais, íntimas, de relação com o próprio Deus, de relação entre os irmãos. Cada um desses aspectos deve ser instruído conforme Cristo instruiu a igreja, conforme ele deixou os apóstolos e que se tornou a doutrina dos apóstolos. Dessa mesma maneira, os líderes, os que presidem, devem também instruir a igreja em cada uma das suas localidades, seguindo o ensino de Cristo. E esta maneira deve ser reconhecida, acatada, amada, considerada pela igreja. Por que isto? A fim de que seja cultivada a paz. É comum que a instrução seja o real motivo do desagrado de muitas pessoas. Resistindo ao ensino da parte de Deus, resistem ao obreiro. E resistindo ao obreiro, não se dão conta de que, na verdade, resistem à palavra de Deus. Sigamos para o segundo trecho.
trecho que aborda o trato dos irmãos. O texto é dos versos 14 e 15. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Nesse segundo trecho, nós vimos que Paulo faz 6 exortações a respeito do trato dos irmãos. Eu começo com a exortação final do versículo 14. Sejais longânimos para com todos. É a ideia do suportai-vos mutuamente que ele trabalhou na epístola aos Colossenses. É a mesma ideia que nós devemos trazer quando nos respeitamos uns aos outros. Isto é, demonstramos paciência no cuidado uns com os outros. Afinal, cada um teve uma experiência de conversão. Cada um vem de uma família diferente. São idades diferentes. São culturas, muitas vezes, diferentes que se encontram dentro da igreja. Embora todos tenham crido por meio do mesmo Evangelho, com a ação do mesmo Espírito, sofrendo conversões da morte para a vida de modo similar, são diferentes uns dos outros. É preciso que sejamos pacientes com todos, mas pacientes uns com os outros, observando quais outras exortações. No início do versículo 14, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Veja como essa primeira admoestação, primeira exortação, está ligada ao trecho anterior. O trecho anterior é quanto ao respeito, ao acatamento amoroso, com aquele cuidado de máxima consideração pelos que trabalham, presidindo e ensinando a palavra de Deus no meio da igreja. Haverá no meio da igreja aqueles que não vão amar, não vão tratar com a máxima consideração, não vão acatar com apreço. O que fazer? Ser paciente com essas pessoas, mas aconselhando-as, admoestando-as, chamando-as de lado e dizendo: este caminho é o pior, corrija o seu caminho, deixe de ser insubmisso e passe a submeter-se. Ele não vai parar aí, haverá outras considerações mais à frente, mas por enquanto ele diz: trate com paciência, mas admoeste os insubmissos. Ele também fala, logo a seguir, consoleis os desanimados. Há irmãos que são desanimados. Há irmãos que se abatem com coisas pequenas. Há irmãos que se abatem com coisas muito grandes. Há irmãos que desanimam. Seja qual for o motivo, é preciso que nós estejamos próximos destes que se desanimaram, para que, pacientemente, trabalhemos em favor do seu consolo. Observe como isso se relaciona com os textos que estudamos nos 2 encontros anteriores. Veja, em 4, de 13 a 18, temos o trecho terminando com o verso 18, dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Consolar os desanimados. E no capítulo 5, versículos 1 a 11, nós temos novamente no 11 a palavra dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros. Percebam então, irmãos, que o consolo vem pelo ensino da palavra. Consolar os desanimados. Consolar com a palavra de Deus. É preciso também que, pacientemente, sejam amparados os fracos. O texto continua dizendo exatamente isto: ampareis os fracos. Sim, os fracos são aqueles cuja fé não os sustenta. São aqueles com a fé menor que o grãozinho de mostarda. Muitas vezes acontece destes serem também os desanimados, destes serem também os insubmissos. Mas podem ser submissos e podem até estar muito animados, mas são fracos.
E por que seriam fracos de uma maneira isolada? Porque não conheceriam a fé, não saberiam exatamente quais as bases do cristianismo, os fundamentos da verdade. E dessa maneira, facilmente estariam descambando para a direita ou para a esquerda, crendo em ventos de doutrina, mudando o seu passo do caminho estreito de Cristo para um caminho mais largo. Isso não quer dizer que eles fossem incrédulos, mas quer dizer que seriam fracos, que precisariam de mais suporte, e uma vez mais, por meio do ensino da palavra. Veja que não é em vão que o texto começa com o respeito, acatamento, amor, a máxima consideração aos que ensinam a palavra. São esses que vão admoestar os insubmissos, consolar os desanimados e vão também fortalecer, amparar os fracos. E isso deve ser feito com paciência. Continua o texto com mais duas outras características. A primeira é trabalhar contra a vingança. Veja, quando a admoestação é feita aos insubordinados, pode gerar também um desejo crescente de retaliação, de revanche, de vingança. Então o texto nos diz, no versículo 15, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. O mal pode ser tão somente entendido como tal. Ser uma admoestação e ser uma coisa boa. Pense lá em Hebreus capítulo 12. O Senhor admoesta aqueles aos quais ama. Mas aqueles admoestados muitas vezes entender aquilo como uma coisa ruim. Pense em Romanos capítulo 8 e veja lá o Senhor dizendo a nós, por meio da pena de Paulo, o quanto os cristãos sofrerão, mas nesse sofrimento em Cristo, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes a percepção do mal não é real em relação à ação que foi recebida, mas assim mesmo pode gerar o sentimento de vingança. Mas há o outro lado. Há aqueles que de fato praticam o mal contra os seus irmãos, agem maldosa, maleficamente. O que fazer em relação a isso? Ora, perdoai-vos uns aos outros. Então o que nós temos aqui é o seguinte: o mal não deve estar, de modo algum, dos dois lados dessa relação. A ideia é que, se houver a interpretação de algo bom como algo mal, que a resposta seja boa. Se houver real prática de maldade, que a resposta seja pacífica. Seja qual for o ato inicial, que a resposta seja boa, amorosa, não vingativa. Ele prossegue finalmente, terminando esse trecho, dizendo: pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Observe que ele amplia agora a relação. Essa relação não se dá apenas entre os irmãos da igreja, mas ela se estende aos que estão fora da igreja. É para com todos. Então é um trato com os irmãos que agora coloca os olhos mais para fora do ambiente eclesiástico e entra na sociedade. Alguém foi mal com você na sociedade? O que fazer a essa pessoa que foi má com você na sociedade? Segui sempre o bem entre vós e para com todos. Vamos para o terceiro trecho. É o do trato interior. Aquele que está alimentado pela palavra de Deus e que está em paz no seu relacionamento com Deus, deverá manifestar estas características dos versos 16 a 18. Já houve o trato com os obreiros, já houve o trato com as pessoas ao redor, agora é o trato interior. Diz o texto: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeiro, nós podemos observar
que o regozijai-vos sempre aborda algo que deve ser feito em todas as situações. O orar sem cessar aborda algo que deve ser feito em todo o tempo, em todas as situações, em todo o tempo. Ele continua, em tudo dai graças. Observa agora, em todas as situações, em todo o tempo, por cada uma das coisas. Situação, tempo, aquilo que está envolvido naquele espaço e naquele momento. As coisas pelas quais devemos dar graças. Ora, mas por que fazer essas coisas assim? Queremos ganhar algum prêmio? Queremos ganhar o Nobel da Paz? Não. É porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Nós somos redimidos em Cristo para isto, para sermos felizes em toda e qualquer situação, para sermos gratos em toda e qualquer situação, para orarmos, isto é, mantermos comunhão com Deus em todas as situações. Fomos salvos para isto. E o apóstolo Paulo ensina a esse respeito também na Epístola aos Filipenses, no capítulo 4, de 4 a 6. Ali com um pouco mais de detalhe, aqui de maneira um pouco mais sintética. Assim, nós temos um conjunto de ações feitas pelos redimidos pela mediação de Jesus. Isto é, ações feitas em comunhão com Deus. Vamos à quarta seção, ao quarto trecho deste parágrafo. O quarto trecho é o trato do ensino, o trato dos obreiros, o trato com os irmãos, esticando isso um pouco para fora, quando ele menciona o fazer o bem para com todos, o trato interior e agora o trato do ensino. Vejamos os versos 19 a 22. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Comecemos pelo versículo 19. Não apagueis o espírito. O Espírito é quem ilumina os nossos olhos. É o Espírito Santo que faz com que nós, mortos, cegos nos nossos delitos e pecados, sejamos vivificados por Deus. Esta é uma ação do Espírito. E o Espírito Santo de Deus é quem dá entendimento, seja ao vivificar o morto para que creia em Cristo, seja aquele que crê em Cristo, já vivo pelo poder do Espírito, para que entenda a respeito das coisas espirituais. É preciso ler na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, os capítulos 2 a 4, quanto a este assunto em particular. O Espírito ilumina os nossos olhos. Também convém ler a epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. O Espírito, fazendo assim, é então a pessoa divina que ilumina o entendimento dos redimidos. Apagá-lo é passar a entender a vida sem a sua luz, apenas sob a capacidade da mente humana. Não é assim que devemos estudar a palavra ou recebê-la quando pregada. Devemos fazê-lo sob a luz do Espírito. Isso implica na próxima exortação. Versículos 20 a 22. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. A respeito de que ele fala? Ele fala daquele ensino feito pelo obreiro que está presidindo a igreja e admoestando o povo de Deus, que já vimos que deve ser segundo o ensino de Cristo, segundo a doutrina dos apóstolos. O Espírito Santo, então, não sendo apagado, promoverá não apenas a pregação fiel, mas a audição fiel, o desejo de aprender a palavra da verdade.
E aprendendo assim, não serão desprezadas as profecias. Profecia, nesse caso, como aquilo que fosse ensinado pelos pastores e professores cristãos, também chamados como profetas. Profecia como o ensino da palavra. Julgue aquilo que é ensinado, que é pregado. Cada cristão, no poder do Espírito, deve ouvir a pregação da palavra e verificar se aquilo que é dito pelo pregador realmente está nas Escrituras. Confere com a doutrina dos apóstolos, com o ensino do Senhor Jesus Cristo. Muitos são os que se aproveitam do poder da palavra, da influência que tem sobre outros, para ensinar a mentira, para desencaminhar as coisas e as pessoas. Vejam, por favor, aqueles vários falsos profetas fundadores de seitas. Eu não vou mencioná-los aqui, você deve estar pensando em alguns nomes já. Esses nomes todos se apresentaram diante da igreja e, ensinando supostamente no poder do Espírito, na verdade, desencaminhavam o povo. Era preciso que aqueles que ouvissem estivessem considerando a palavra no Espírito, comparando a palavra de Deus ensinada com a palavra de Deus escrita, a fim de que, julgando todas as coisas, como é que segue o texto? Retivessem o que fosse bom. Retendo o que é bom, a igreja continua saudável. Retendo aquilo que não é bom, a igreja se desvia. Por isso é preciso que seja acatado, respeitado, com muito apreço, amor e máxima consideração, aquele que preside e admoesta no Senhor, corretamente, com fidelidade. Os que trabalham para o desvio não devem ser assim respeitados, até mesmo devem ser, como diz o 14, admoestados por estarem insubmissos. Observa então que, julgando todas as coisas, os cristãos devem reter o que é bom e fazer o que com o que é mal? Abster-se de toda forma de mal. Vimos hoje então sobre a vida eclesiástica, esses 4 tratos que devemos observar. No capítulo 5, versos 12 e 13, o trato dos obreiros. 14 e 15, o trato dos irmãos. De 16 a 18, o trato interior. E de 19 a 22, o trato do ensino. Que isso seja bênção para a vida da igreja, para a sua vida como um membro do corpo de Cristo.